E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Integrando Ideias. Estamos aqui com nossa terceira aula de limites. Dessa vez vamos falar sobre limites indeterminados, indeterminações. E vamos lá então conferir essa aula e conferir alguns exemplos de limites indeterminados. Bom, então inicialmente para explicar o que seria a indeterminação de limites, eu vou pegar um exemplo aqui, que seria um limite de x tendendo a 2, certo? De 4x menos 8 dividido por x menos 2. Este foi um exemplo que eu separei para mostrar aqui para vocês. Bom, basicamente o jeito que fazemos para resolver limite de uma forma mais simples é utilizar aquela primeira propriedade da aula passada, certo? Que era a propriedade em que falava que o limite de x tendendo a um alfa de uma f de x, desde que essa f de x seja uma função polinomial, isso vai ser igual a f de alfa, certo? Então, essa daqui é uma função polinomial, certo? Então, podemos aplicar ela. Com isso, vamos substituir simplesmente o 2 nos valores de x. Então, vamos ver o que acontece aqui, Se substituirmos os 2 nos x, isso teria 4 vezes 2 menos 8 dividido por 2 menos 2, certo? 4 vezes 2 seria 8, menos 8 acompanha aqui, e 2 menos 2 vou manter aqui. 8 menos 8, isso daqui dá 0, 2 menos 2, isso daqui dá 0. E agora, quanto que vale 0 dividido por 0? Bom, chegamos então na nossa primeira indeterminação, 0 dividido por 0. É algo que é literalmente indeterminado, não sabemos dizer quanto isso vale. Podemos pensar em algumas possibilidades, porém nada é exato, como por exemplo, 0 dividido por 0, um número dividido por ele mesmo é 1, certo? Mas também 0 dividido por qualquer coisa é 0. E também quando temos algo dividido por 0, isso tende ao infinito. Então temos 3 valores aí logo de cara para essa fração. Então isso é uma indeterminação e simplesmente a gente tem que contornar, dar um jeito de contornar isso dentro dos limites. Algumas das indeterminações existentes podem ser aqui 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Essas vão ser as duas indeterminações que vocês mais vão ver em exemplos, eu acredito. E infinito elevado a 0, por exemplo. E entre outros, Você, se tiver curiosidade, pode pesquisar mais a fundo por que isso é uma indeterminação, outros exemplos de indeterminações e coisas relacionadas a isso. Bom, então como resolveremos este limite, já que a gente chega em uma indeterminação? Basicamente, a gente pode fazer o seguinte, eu vou copiar o limite aqui para baixo, para mim poder resolver, certo? 4x menos 8, tudo isso dividido por x menos 2. Então, para a gente resolver esse tipo de limite, a gente vai utilizar uma manipulação algébrica, Vamos analisar partes por partes da fração. Na parte inferior da fração, a gente pode ver que não tem muito o que se fazer, Não tem o que fatorar na parte de baixo, já que está na forma mais reduzida possível, Então, vamos manter a parte de baixo normal, x menos 2, certo? Agora, a parte de cima, a gente pode perceber que dá para fatorar isso. A gente tem uma fatoração por termo comum, certo? Que seria o 4 e o 8. Ambos são números múltiplos de 2, ou de 4 mesmo. Seria até melhor utilizarmos o 4. Então, vamos colocar aqui o 4 em evidência, certo? E vamos pensar, quanto temos que multiplicar o 4 para obter 4x? Por x, certo? Isso é uma matéria do ensino médio, fatorações, manipulações algébricas. Então, espero que já tenham esse conhecimento antes de chegar nessa aula. Caso tenham dúvidas ainda nisso, pode deixar nos comentários que eu faço uma aula específica sobre isso. Então aqui, multiplicando 4 vezes x, teríamos o 4x. E 4 vezes menos 2, certo? Teríamos o menos 8.
Então, a gente fez aqui o fator comum, colocou algumas coisas em evidência, né? E com isso, a gente já pode fazer uma sacada aqui, né? A gente tem x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo. Lembrando que tudo multiplicando, né? Se aqui fosse uma soma, isso já seria quebrado. Então, a gente tem o x menos 2 em cima e o x menos 2 embaixo, tudo multiplicando, nós podemos cortar isso. Daria 1, né? X menos 2 dividido por x menos 2 é igual a 1. Então, basicamente isso daqui seria a mesma coisa que resolvermos o limite de x tendendo a 2 de 4, né? Foi o que sobrou aqui, certo? E se notarmos aqui no fim, o limite de x tendendo a 2 de 4, o 4 é o quê? Seria uma constante, certo? E aí aplicaríamos a propriedade que vimos na aula passada, né? Que o limite de uma constante, não importa para quanto ela está tendendo, vai ser sempre a constante. Então isso daria 4, certo? Então conseguimos esquivar do 0 sobre 0 e solucionar esse limite, né? Chegarmos no valor 4. Então basicamente isso é uma indeterminação. Esse vídeo foi um pouco mais curto mesmo, apesar de indeterminações ser um dos assuntos um pouco dos mais problemáticos, digamos assim, em limites, é o que causa mais dificuldades. Mas este vídeo vai ser bem breve, que é para dar uma introdução do que são indeterminações e como resolvê-las dentro dos limites. Porque na próxima aula teremos uma aula focada somente em exercícios, onde vamos resolver inúmeras indeterminações para treinar bastante, conhecer vários métodos de fatoração algébrica e então melhorar nossos conhecimentos nessa parte de indeterminações, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida referente a esse vídeo, peço que deixe nos comentários. Se quiser algumas aulas sobre manipulação algébrica, também deixe nos comentários. Peço que curta o vídeo também, compartilhe com quem está precisando da ajuda em limites nessa matéria de cálculo 1. E então nos vemos no próximo vídeo, onde vamos resolver alguns exercícios de indeterminações. Valeu!